propósito com a minha vida, mas Ele não tem um propósito com a sua vida. Amém ou não amém? Ué, Deus tem um propósito comigo, mas não tem contigo. Amém ou não amém? Então fala assim: Deus tem um propósito comigo nesta terra, aqui em Magé. Queridos, eu quero falar do propósito de Deus para com a tua vida nesta noite, amém? Eu quero te motivá-lo. Eu quero ministrar uma palavra que venha te motivá-lo a você a querer realmente cumprir esse propósito de Deus na sua vida, para que o Senhor possa, levantar a bandeira dele dentro dessa cidade, amém? E eu estou sozinho, então é só comigo o negócio. Amém ou não amém? Amém. Ah, glória a Deus. A igreja parece que está dormindo. Queridos, hoje é o aniversário da pastora Angélica, amém? Ah, e Angélica, o pessoal gosta mais de você do que de Jesus, está vendo? Tem alguma coisa errada aí. Jesus está no nosso meio, amém? Ah, agora sim, agora eu fiquei mais tranquilo, porque senão, meu Deus do céu, a Angélica estava quase cavando um buraco ali para... Queridos, eu sei que o Senhor, por Ele ter esse capricho para com as nossas vidas, para com todos nós, eu sei que Ele tem assim pressa, de cumprir o chamado, na sua vida. Mas pastor, eu tenho um chamado. Vocês cantaram aí, eu tenho um chamado, Cantaram aqui? Cantamos, Não? Eu que estou com essa música na cabeça. Cantamos, Então, eu sei que foi até antes, quando a Simone estava ministrando, que a gente cantou essa canção. Mas todos nós, se a gente parar para analisar, o que o Senhor quer fazer com as nossas vidas, você vai entender que tem alguma coisa que você é útil no reino de Deus. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim para ele: você é útil no reino de Deus. Queridos, você sabe por que eu falo isso? Porque, quantos estavam aqui no domingo? Que viram as crianças aqui dançando aquela música, aqui linda, que fala que o Senhor, a igreja vem arrebentando com a porta do inferno. Amado, eu fico assim analisando, na minha juventude eu não tive essa oportunidade de dançar, de fazer o esqueletozinho de dançar e fazer alguma coisa para Jesus. Naquela época, eu era carregador de caixa de som, que eu poderia fazer no grupo Missão Celeste, carregar cadeira. Mas eu tinha, comigo um chamado dentro do reino de Deus, eu queria fazer alguma coisa. E eu quero contar um pouquinho a história de José aqui, amém? Vamos ler aqui um pouquinho a palavra de Deus. Amados, o que é mais importante, antes da gente ler aqui o texto, o que é mais importante, dentro dessa caminhada evangélica, é você saber que você pode ser alguma coisa, especial para Deus. Mas que coisa é essa, pastor? Não pode ser trocar essa palavra, não. Você pode ser um instrumento, vamos botar assim, usado por Deus na obra dele. Amém? Ficou melhor, Que coisa é essa? Coisa ali, coisa, não sei que coisa. Então, queridos, você pode ser um instrumento usado por Deus. Muito bem. Vamos ler aqui a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 37, diz assim: Jacó habitava na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiros. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, juntava com os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa.
cada nome, né? Se você quiser colocar no seu filho aí. Mulheres do seu pai. E contava aos pais a má fama dele. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outros filhos, porque ele havia nascido por... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ele havia nascido do tempo em que a sua velhice, porque isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos ouviram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiou-o. E não conseguia falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. Fala para o seu irmão assim, um sonho. Fala mais forte, sonho, um sonho. Quando ele contou esse sonho aos seus irmãos, passaram a odiar mais ainda. Ouça o sonho que teve e disse-lhe: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvavam diante dele. Os seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? Vamos repetir essa palavra aí. Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Só até aí só. Queridos, essa palavra que nós lemos aqui, esse trecho até aqui, né, conta um pouquinho do relato da história de José. E José, ele tinha um problema sério com os seus irmãos, porque ele era como se fosse, né, o filho mais novo ali do pai, e os irmãos mais velhos tinham assim uma certa inveja de José, porque ele tinha uma diferença. E José, ele tinha uma diferença porque ele temia ao Senhor. José era um menino que ele tinha, né, experiência com o Senhor. E esse sonho que José teve, ele estava contando para os seus irmãos aonde Deus poderia levá-lo. E os seus irmãos, já por sua vez, já com raiva, já tinha bronca de José, devido o paparico que o pai dele dava mais a ele do que os seus outros irmãos. Ele começou, né, a sofrer na mão dos seus irmãos. Você conhece essa história? E José, né, eu li só até aqui, mas José, ele foi, né, junto com seus irmãos, né, ali junto, pastoreando as ovelhas, né, o rebanho. E o que acontece? Os irmãos resolveram matar José, tirar a vida de José. Só que José, ele, inocente na mão dos seus irmãos, ele permaneceu ali firme junto, né, com seus irmãos. Ele não correu, ele sabia que ele sofria algumas represárias, mas ele estava ali firme na presença do Senhor, ali firme na presença dos seus irmãos, também trabalhando. Queridos, o que eu quero falar para vocês é que José, ele sofreu, né, na mão dos seus irmãos por causa de uma inveja, amém? Por causa de inveja, porque os seus irmãos, eles estavam com inveja dele, e ali ele começou a sofrer.
Jogaram ele dentro de uma cisterna, uns dizem que é um poço, alguma versão diz que é poço, essa versão que eu estou lendo aqui, ela fala que é um poço. E depois tiraram José de dentro desse poço, e vinha passando uma caravana do pessoal que vinha lá do Egito, e pegaram e venderam José para esse povo e levaram José para o Egito. Só que os seus irmãos, queridos, não pensavam que José poderia dar a volta por cima, que José não poderia chegar a lugar nenhum. Queridos, a Bíblia fala que José teve um sonho, que esse sonho, eles estavam no campo amarrando feixos de trigos, e esses feixos de trigos, que José estava amarrando, e os seus irmãos, o fecho dele ficou de pé, e os demais fechos que os seus irmãos estavam amarrando, ficou em volta do de José, e se curvaram diante dele. E José começou inocentemente a falar sobre o ministério que Deus tinha sobre a vida dele, a unção, a graça que tinha sobre a vida dele. E o que ocorreu, queridos? Ocorreu que os irmãos deles, nessa época, ficaram tão chateados com isso, que tentaram acabar com a vida de José. Só que lá no Egito, quando ele foi vendido, José, ele passou por mais provações ainda, porque ele foi para a casa de Potifar, e ele teve que fugir da presença daquela mulher, porque Potifar queria, ali depois pegar o José, e mesmo assim ele botou José preso, por devido à esposa dele ter falado coisas que José não tinha feito. Mas José tinha fugido pela sua honestidade com o Senhor e tinha fugido da presença daquela mulher. E o que acontece, querido? E assim foi o desfecho da vida de José, ele foi levando a sua vida, mas lá na frente, José começa a interpretar sonhos, ele começa a mostrar que ele realmente tinha uma graça diante do Senhor, que ele tinha uma revelação da parte de Deus no ministério, nesse chamado. E o que aconteceu, querido? Quando José, ele saiu dessa prisão, José, ele foi levantado no Egito como um camarada que era para organizar as coisas, porque ele organizava tudo dentro do palácio, Então, ele começou a organizar as vendas das coisas que tinham no Egito. E o que aconteceu, querido? Ele se tornou o governador. E lá no Egito, quando o Egito estava em pleno vapor na colheita dos trigos, as outras nações estavam passando por escassez, e a família de Jacó teve que comparecer no Egito para comprar trigo, para poder dar como alimento ao povo, a família de Jacó. E Jacó descobriu que lá no Egito, a colheita de trigo estava tão abençoada, que ele pede os seus filhos para descer até o Egito e comprar trigo. E quando os seus filhos descem ao Egito para comprar trigo, e quem chega lá agora, estava lá na frente de toda a organização, de toda venda de material, era José, o seu irmão que tinha sido vendido. E melhor ainda dizendo, José agora era governador do Egito. E dentro dessa passagem, querido, a gente pode ver o quanto José, ele foi abençoado da parte de Deus para também abençoar a vida dos seus irmãos.
E a princípio, né, eu estava lendo a palavra de Deus, a princípio, José de forma alguma, ele quando os seus irmãos chegaram na presença dele, ele reconheceu os seus irmãos. Ele reconheceu os seus irmãos e ele lembrou desse sonho que eu mandei você falar. Se lembra que eu falei para você repetir? Um sonho. Isso está, quer ver? Lá em Gênesis 42, versículo 8. Diz assim, ó: José reconheceu os seus irmãos, né? Mas eles não reconheceram. E lembrou José então do sonho que tivera a respeito deles. Queridos, José, naquele exato momento, ele lembrou daquele sonho dos feixes de trigo que eles estavam amarrando e os outros se curvaram diante do dele. Por que ele se lembrou, querido? Porque agora, aquele sonho que ele teve se tornou realidade, porque os seus irmãos se curvaram na presença dele lá no Egito. Queridos, a palavra de Deus ela é muito séria. A palavra de Deus, né, eu tenho como assim, algo na minha vida como uma pura verdade. Porque, queridos, José poderia ter negado ali aos seus irmãos o trigo, mas só que ele não negou, porque ele sabia que o pai dele estava num momento de escassez e ele precisava de alimentar a sua família. Mas José começou a indagá-los. Falou assim, ó, vai e volta lá e traz então os seus irmãos, porque eles começaram a falar, não, nós somos pessoas do bem. Mas aí José estava indagando eles, não, vocês vieram espiar a nossa terra para ver aonde a gente não tem aonde a gente não tem segurança, vamos dizer assim, e vocês estão querendo entrar e saquear a nossa terra. Ou aí eles, não, nós não somos saqueadores, nós não estamos aqui para isso, nós somos do bem. Mas José sabia, aí José falou umas 3 vezes com eles, vocês estão aqui para descobrir aonde há fraqueza na nossa terra para vocês entrarem. Aí José fez um acordo com eles, deixa um de vocês aqui comigo preso, e vocês voltam com o feixe de trigo e leva e serve a sua casa, serve lá o seu pai, a sua família. Queridos, porque José ele já tinha entendido tudo. Mas, queridos, essa palavra, né, ela serve como uma motivação para nossas vidas. Você sabe por quê? Porque não que você tenha andado por aí, as pessoas têm se desfeito de você, né? Não estou dizendo isso, mas a sua própria consciência, às vezes o seu próprio pensamento, ou o próprio inimigo sopra para você a seguinte coisa: você não tem jeito, você não vai ser nada. Queridos, eu posso falar para você, Deus tem uma coisa tão linda para fazer na sua vida, algo tão lindo, que se você parar para analisar, você vai começar a entender o mistério de Deus sobre a tua vida. Ninguém chegou aqui pronto, todo mundo que tem o seu ministério, né, que tem alguma coisa na igreja que é um ministério mais assim, exposto, mas mesmo assim aqueles que estão nos bastidores, que estão lá por baixo, lavando o banheiro, que gosta de zelar, que são o trabalho do diácono, o meu trabalho era esse. Eu nunca gostei de pegar no microfone. Está dando para vocês perceber como eu estou aqui tentando, né? Estou indo para lá, estou vindo para cá. Meu negócio não é muito isso aqui, meu negócio é mais eu ficar fazendo alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma visita, ou então tem que estar com alguém, dar uma palavra.
Eu prefiro isso. Está lá no gabinete, ou está num lugar, num quartinho, onde ninguém está me vendo. Meu irmão, o que você está precisando? O que foi? Pastor, ore por mim. Eu prefiro isso, de que estar aqui. Mas Deus tem isso para a minha vida também, eu não posso fugir. Amém? Então, temos que encarar a realidade. Se eu for contar para você, né, o quanto eu sofri para poder chegar até aqui, é complicado, é você derrubar mesmo barreiras para poder você chegar até aqui. Eu me lembro que quando o Áquila ele estava aprendendo a tocar, o primeiro instrumento que o Áquila aprendeu a tocar foi bateria. O cara amassava minha panela, o cara furava meu sofá, o cara quebrava o vidro da janela. Tudo isso para se tornar um baterista. Houve um preço a ser pago. Ninguém chega pronto, mas Deus tem um ministério. Aí de repente um dia a gente está lá em casa, tem um violão lá, daqui a pouco ele está lá para o quarto lá, quando um belo dia sai ele tocando de dentro do quarto lá, a Angélica falou assim, ué, você sabe tocar? Já foi, cheio de linha. Eu falei para ele, ó, agora eu vou comprar uma sanfona, porque você só falta aprender a tocar sanfona. Mas, queridos, é o dom e o talento, amém, eu até entendo isso. Tem gente que já vem pronto, né? Mas eu quero te motivar a você descobrir qual é o sonho de Deus para a sua vida. Deus tem um sonho para você. Deus quer revelar algo a você. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Você precisa buscar isso. Porque, queridos, eu sei que dentro da obra do Senhor, né, tem tantas coisas para ser feita, que a gente precisa descobrir esses mistérios. A gente precisa entrar mais a sério diante do Senhor e falar, Deus, me dê sonho, me revela. Você sabe por que vem o esfriamento de muitas pessoas na igreja? Você sabe por quê? Porque a pessoa, ela não quer pagar esse preço de chegar para o Senhor, buscar, orar e falar assim, Deus, o que tu tens para mim? Senhor, me leve, fala, revela, me dê sonhos. E às vezes a pessoa está... rapaz, esse domingo o louvor não foi muito bom não. Talvez Deus quer que você seja um cantor na casa dele e você está reclamando do louvor. Talvez você está reclamando do pregador que está tentando se desenrolar aqui e tal. Você talvez tenha uma palavra aí afiada. Mas você tem buscado os sonhos de Deus para a tua vida. Queridos, quando eu leio essa palavra aqui de José, né, é como se você pode puxar várias coisas para a tua vida. Né, o ato de fidelidade desse cara, impressionante, impressionante, impressionante. Hoje a vida que temos levado, amado, a vida tão difícil mesmo. A coisa não está fácil. E às vezes você, por poucas coisas, menos do que José passou, você já está desistindo, você já está se entregando e a coisa vai de água abaixo. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Pastor, e aquele tempo, será que as coisas eram assim, então, como é hoje? As propostas do mundo? Queridos, eu posso falar para você que talvez não, mas tinha proposta do inferno sim naquela época. Hoje, o diabo está mais, né, ele está mais ousado, ele tem lançado os dardos dele, assim mesmo, para derrubar o ser humano. Para derrubar o ser humano. E são coisas que você vê escancaradamente. Lá no retiro de vida vitoriosa, quando eu estou com os homens lá, eu escancaro mesmo para eles, eu falo mesmo a verdade. Aí eu pergunto a ele, homem, chora ou não chora, homem? Tem que chorar na presença de Deus, meu irmão.
é encostado contra a parede, Deus começa a apertar, aí começa a chorar. Aí tem que chorar. Ué, pois o que o mundo tem feito? O que o diabo tem feito, na verdade, para tragar as nossas vidas, tirarmos da presença de Deus, é uma coisa tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. E sabe o que eu penso? É que se a gente começar a buscar os sonhos de Deus para nossas vidas, Senhor, revela-nos, Deus vai começar a mostrar. Daqui a pouco você está fazendo uma coisa e você, mas eu sei fazer isso? É igual o batismo com o Espírito Santo. Você busca, 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 quando você menos espera, Deus vai lá e te batiza. Aí você vai, fala assim, meu Deus, é isso? Quer falar em língua? Então, queridos, quando você menos esperar, você já está fazendo aquilo que Deus tem para fazer com você e o ministério que Deus tem para você. Eu confesso a você que Deus, Ele tem um sonho, né, no coração. Eu falo assim, sabe por quê? Porque a gente lendo a palavra, e você cada vez mais, você vai percebendo o amor de Deus tão grande pelo ser humano, tão grande, que o sonho de Deus é de ganhar, né, todo ser humano e levar para o céu. Esse é o sonho de Deus Pai. Ele não iria mandar o filho dele morrer naquela cruz do Calvário para salvar meia dúzia de pessoas em cada país, não. O sonho de Deus é de povoar o céu. E às vezes nós estamos aí, como a Angélica até falou aqui, né? Deixa a vida me levar. Querido, não é assim não. Agora, se a gente falar, deixa Jesus me conduzir, deixa Jesus fazer o que Ele tem para fazer comigo, eu vou ser uma pessoa como José foi. Queridos, ser um grande homem de Deus não está em você querer, né, atravessar coisas que você talvez está querendo atravessar para você alcançar isto. Talvez Deus quer começar, querido, quantas vezes, né? Não tenho vergonha de falar não. Estou no retiro, estou lá muito bem no retiro, aquele monte de gente. Daqui a pouco o banheiro entope. Quem que ia lá? Diácono Gilson. Oi, o banheiro entupiu. Espera aí. Vai eu com um balde d'água, bucha de papel, um pedaço de cabo de vassoura. Vai lá. Banheiro de colégio, aquele banheiro com o colégio cheio, né? O vaso parecia que era legião de demônio que estava ali dentro. A vontade de chegar lá e fazer igual o pastor Nilber falou: volta da onde você veio! Vá! No fundo do inferno. Mas, queridos, encarar a situação de levar, não tem jeito. E não foi uma, duas vezes que isso aconteceu não, querido. Foi várias vezes. Mas hoje eu falo isso para você sabe por quê? Porque às vezes nós queremos tudo prontinho. Nós queremos tudo pronto. Eu vou estudar aqui um violão que daqui a pouco eu estou lá no ministério. Mas, queridos, os sonhos de Deus, você tem que procurar entender o que Deus quer se revelar através dos sonhos dele. Porque você pode até chegar no ministério, você pode até chegar lá, ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas Deus quer fazer coisas tremendas contigo.
E nessa noite, querido, eu estou te dando essa palavra assim como motivação, não para te desanimar, porque, queridos, o que desanima a gente é a gente se acomodar com a vida que a gente está levando. O que desanima a gente é você não acreditar que os sonhos são sonhos maravilhosos da parte de Deus para nossas vidas. Isso é algo tremendo, algo tremendo. José passou por um momento difícil, até ser vendido como escravo, mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque Deus tinha um propósito para com a vida dele. E eu falo para você nessa noite que está aqui, você sabe qual é o chamado de Deus para a tua vida, que Deus já revelou através de sonho. Talvez você está aí sentado já querendo ficar em crise, uma certa crise santa, vamos dizer assim, porque você está pensando, meu Deus, o que eu tenho feito com os talentos que Deus tem me dado? Usa o que você sabe, querido, para o reino de Deus. Usa o que você tem de melhor para o reino de Deus. Queira viver o que Jesus tem para você. Queira viver. Você sabe por quê, queridos? Porque não foi muito fácil para mim, não. Não foi muito fácil para minha esposa. Chega aqui, pastor Angélica, um pouquinho, fazendo um favor. Não foi muito fácil. Não estou aqui para fazer nenhuma chantagem, nada disso não, mas, querido, quantas vezes eu olhava para a Angélica e falava assim, Angélica, isso não vai dar certo. Angélica, eu não sei se isso vai dar certo. E sabe por que eu estou chamando a Angélica aqui? Porque a Angélica passou por muitos momentos difíceis. Difícil mesmo. Porque a gente decidiu no nosso coração de viver a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus tem momento que é momentos agradáveis. O pastor Ralph fala que começar do zero não é muito romântico. Ele saiu daqui, deixou a igreja montada, foi para Cabo Frio, de Cabo Frio deixou 2 igrejas montadas, 3 igrejas em Cabo Frio, foi para a Suíça, para começar com 2, 3 pessoas lá na Suíça. Um país onde você passa, as pessoas não te dão nem bom dia. Aqui não, querido, você brasileiro beleza? E aí, beleza? Joia, bacana, beleza. Na Suíça, se você dá bom dia, parece que a língua do cara está congelada. Então sai o pastor Ralph daqui e vai para a Suíça e ele fala, começar do zero não é tão romântico não, como muitos pensam. Queridos, eu me lembro quando a gente começou esse ministério, foi muito difícil. Difícil demais. E hoje a gente estava conversando, a gente não tinha carros. Depois que eu consegui comprar um Fusquinha, gosto da gente era bicicleta, vai eu e a pastora Angélica para o casamento do pastor Isaías, a pastora Flávia, e eu de bicicleta de terno, carregando a pastora Angélica. Vocês não pegaram isso, Imagine, eu tinha uma potência, rapaz, nas canelas, rapaz, magrinho, mas eu era enjoado. Eu subi aquele morro do Saco com a Ângela, grávida do Diego. Foi Diego ou Tiago? De Tiago. Subi, te carreguei muito, negão. Eu subi aquele morro do Saco, falei, Ângela com barrigão, falei, não desce não, eu vou subir isso aqui. E pá. Eu estava com meus 23 anos de idade, 25, jogando meu futebol, voando, voando solto, corria igual papalégua, pip. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Aí depois veio um Fusquinha. Aí Tiago já começou a me ajudar a empurrar o Fusquinha quando acabava a gasolina.
Foi fácil, Tiago? Botava na ladeira para descer. É sério, querido. A gente veio pro culto, acabou a gasolina na subida ali do saco. Aí foi a vez dele me ajudar, a empurrar. E eles enchendo a minha paciência. Alif pequenininho, pegaram o Alif, abriram a porta do carro, jogaram o Alif lá dentro, igual um gato, filhote de gato, pelo braço e vago. Difícil demais. A coisa foi dando certo, a gente foi acreditando, foi dando certo, foi dando certo. Ganhamos aquele terreno ali no centro de Magé, construímos aquela igreja com muita luta, muito sacrifício. Tinha dia que ia para o mutirão, só comprava um saco de cimento, 2 sacos de cimento. Foi muito difícil, não é fácil, querido. Eu imagino o que José passou. Então hoje, né, a gente tem um carro aqui, foi vocês que nos deram. Glória a Deus, amém, aleluia. Então, a porta está aberta. Se vocês quiserem trocar de carro, tá? Me dá outro, eu aceito. E, queridos, o que eu mais estou admirado, né, hoje, é porque todo sonho do nosso coração de não abrir mão do reino de Deus, de fazer a obra de Deus, né, Deus tem cumprido isso, este sonho nas nossas vidas. E eu falo para vocês, hoje, né, a Angélica está aniversariando, e eu vi a festa que vocês fizeram ali para mim. Ela falou que não queria festa, né? E vocês não fizeram, né? Aí, depois vocês dão um abraço nela, tá? Mas, o que eu quero falar, queridos, para vocês, é que se houve homem como Neemias, como José, como Daniel, naquele tempo, houve também nesse tempo pessoas que não abriu mão do reino de Deus, que foi eu e a Angélica. Porque quando o pastor foi embora e que lançou uma maldição sobre a nossa vida, aquilo ali foi um momento muito difícil. Eu chegava em casa do trabalho e encontrava a Angélica chorando pela obra de Deus. E muitas das vezes ela pregava à noite, chegava em casa no domingo e ia chorar no quarto. Mas hoje, para a honra e glória, vocês estão aqui e pode sonhar junto com a gente. Fica de pé, querido. Eu quero te motivá-lo a vocês um dia a querer buscar isso para a vida de vocês. Se a gente se espelha na Bíblia, a Bíblia para a gente é um espelho, queridos. Como liderança, a gente está aqui, não que eu estou aqui puxando sardinha, não, para nossa brasa, não, porque ai de mim, ai da Angélica, nós somos falhos, mas eu quero falar para vocês, sabe, o coração que Deus nos deu para implantar esse reino, fazer esta obra, eu posso falar para vocês, querido, né, que Deus tem aprovado os nossos corações naquilo que nós temos feito para a obra dele. E eu te convido a você fazer parte, né? Eu te convido a você, querido, levantar a bandeira junto com a gente e falar assim: nós estamos juntos. Eu vou buscar esse sonho. Eu quero buscar esse sonho. Eu quero viver esse sonho. E hoje eu saí com a Angélica, levei ela para almoçar, é lógico, né? Aí saí para dar uma volta com ela, para dar um passeio. Aí eu estava olhando para ela e pensando, né? Anos atrás não tinha como fazer isso de bicicleta, né? E hoje nós podemos fazer, nós podemos sair. E porque Deus, Ele tem nos honrado. Agora, querido, voltando um pouquinho para a palavra de Deus, o que os irmãos de José fizeram com ele, José poderia agora fazer a mesma coisa, comprá-los
que agora José estava com dinheiro e poderia fazer isso. O cara era governador. E além de tudo, ele era uma autoridade sobre a vida deles. Foi o sonho que os feixes se curvaram diante daquele que ficou em pé, que era José. Queridos, a única coisa que eu e a Angélica desejamos nos nossos corações, na verdade, é que vocês orem pela gente, é que vocês guardem a nossa casa, é que vocês, nos protejam em oração, porque, queridos, eu percebo que a vontade do inimigo é de abafar essa obra, a vontade do inimigo é de travar isso aqui, mas ele não vai travar não, amém? Nós estamos juntos, e eu chamei a pastora Angélica aqui na frente, porque ela hoje está aniversariando, e a gente vai orar pela vida dela, mas eu quero deixar essa palavra para você. Não é uma ministração assim, que estou te levantando e tal, mas que você saia daqui, com um pensamento diferente. Fala assim: poxa, eu preciso sonhar, eu preciso sonhar, eu preciso sonhar, eu preciso sonhar, eu preciso sonhar. Queridos, Deus pode realizar sonhos. Amém? Amém? Eu quero chamar aqui uma das discípulas da Angélica para poder para fazer essa oração pela vida da Angélica. Você que é discípula dela, você que tem percebido o quanto a Angélica tem sido assim tão importante na tua vida, e eu queria te convidá-la aqui para você orar, fazer essa oração. Nada mais do que a sua irmã, que acompanhou tudo isso, Amém, amém, queridos. Então nós vamos orar, A Simone vai estar orando pela vida da Angélica. E eu quero te pedir, querido, abra teu coração, deixa Deus realizar sonhos na tua vida, deixa Deus te levar a você a sonhar os sonhos dele, para que você cresça cada vez mais, amém? Eu queria chamar todas as discípulas aqui, que eu não quero orar sozinha. Ué, Alex, você ia vir? Olha só, hein? Tô dizendo. Amém? Nós vamos orar juntas. Eu acredito que o sentimento de uma é de todas, né? E nós vamos estar orando. Igreja, estenda suas mãos para cá. Nós vamos estar orando, declarando a bênção de Deus sobre a vida da pastora Angélica, não somente hoje, mas assim, há um desejo no nosso coração de estar orando, de estar cobrindo. Como eu falei na classe de reciclagem, nós precisamos também estar atento para estar cobrindo, a nossa cobertura espiritual também. Feche teus olhos, igreja, já comece a orar. Deus, nessa noite, nós queremos orar, nós queremos clamar ao Senhor, para que a pastora Angélica seja cada dia mais renovada por Ti. Nós entendemos e vemos pela Tua palavra que, às vezes, Senhor, os desafios da caminhada são muito grandes, os obstáculos se colocam à nossa frente. Ó Deus, mas mediante a todos esses desafios, eu sei que no coração da Tua filha há a convicção e a decisão de cumprir a Tua vontade. Deus, e nessa noite nós queremos nos levantar
como intercessores, nós queremos nos levantar em oração. Declaramos, ó Pai amado, sobre a vida da pastora Angélica e de toda a sua família, a proteção do Senhor. Que nunca falte sobre a cabeça da tua filha o óleo da tua unção. Que nunca falte, Senhor, nos lábios da tua filha uma palavra, Senhor, de revelação da tua parte, de sabedoria vinda do teu coração. Nessa noite nós nos levantamos como protetores, porque nós estamos aqui nessa função. Não há palavras, Senhor, que possamos falar, que possa exprimir o que se passa no nosso coração. Um sentimento de louvor, um sentimento de agradecimento. Ó Deus amado, porque ao olhar para a vida da pastora Angélica, nós podemos ver o Senhor, nós podemos ver o exemplo a ser seguido. E nós declaramos, Senhor, nessa noite o quanto nós amamos, o quanto nós admiramos, o quanto nós, Senhor, queremos seguir esse exemplo de mulher de Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí no teu lugar. Saia do teu lugar, vem aqui, dê um abraço, libera uma palavra de bênção. Em nome de Jesus.